Capítulo 4. Flexibilidade. Viver intensamente. Não é desgraça ter problemas. Desgraça é ser incapaz de suportar os problemas. O carvalho é uma árvore símbolo de força. Possui mais folhas do que poderíamos contar em uma semana. Quando os ventos fortes sopram, ele geralmente resiste. O carvalho sobrevive à maioria das tempestades por causa de sua força e rigidez. Porém, abaixo do carvalho, a pequena lâmina de capim verde também sobrevive, mas por uma razão muito diferente. Qual o segredo? A flexibilidade. Quando ventos fortes sopram, ela balança para o lado, se curva, mas não quebra. A maioria das pessoas, disse Henry David, vive em silencioso desespero. As almas viris podem vergar por um momento, mas não quebram. Charles Spurgeon observou: nossas ansiedades não eliminam as preocupações do amanhã, somente destroem nossas energias de hoje. As autoridades médicas estimam que entre 60% a 90% de todas as doenças físicas são causadas ou agravadas pela tensão mental. Chamado de matador do século XX, o estresse severo e prolongado pode tornar o corpo mais vulnerável a doenças, desde irritações na pele e resfriado, até ataques cardíacos e câncer, noticiou o Jornal dos Estados Unidos. As penas da maioria das aves fazem barulho ao cortar o ar em pleno voo. O mesmo não acontece com as penas da coruja. São especialmente projetadas para ser silenciosas. São macias e fofas e parecem aveludadas, de modo que o vento não faz barulho ao passar sobre elas. Porém, esse silêncio é deixado de lado quando as corujas se empenham em piar. Conta-se que uma coruja, certa vez, encontrou-se com uma codorna que perguntou: aonde vais? Vou para o oeste, respondeu a coruja. Posso saber por quê? Interessou-se a codorna. Porque o povo da aldeia detesta meu piado. É por isso que vou para o oeste. Disse então a codorna: o que deves fazer é mudar este piado. Se não o fizeres, serás odiada por causa dele, ainda que vás em qualquer outra direção. Isso quer dizer que grande parte do nosso estresse pode originar-se de fontes internas, nossas atitudes, pensamentos que temos frente aos acontecimentos, o modo de ver o mundo, nosso nível de assertividade, nossas crenças e valores, características pessoais e padrões de comportamento, vulnerabilidades, ansiedade e nosso esquema de reação à vida. A maior descoberta da minha geração foi que as pessoas podem mudar suas vidas mudando suas atitudes mentais, afirmou William James. O estresse prejudicial pode ser controlado depois de 40 anos de estudos sobre o estresse. Uma das mais destacadas autoridades em efeitos do estresse, um professor da Universidade de Montreal, no Canadá, diz: as duas grandes emoções que provocam a ausência ou a presença do estresse são o amor e o ódio. Se não modificarmos de algum modo nosso egoísmo inato, suscitaremos o temor e a hostilidade em outras pessoas. Quanto mais persuadimos as pessoas a nos amarem em vez de nos odiarem, tanto mais seguros ficaremos e tanto menos estresse teremos de suportar. Pequenos golpes derrubam carvalhos gigantes, disse Benjamin Franklin. Às vezes, as coisas pequenas da vida são as mais difíceis de suportar. É mais confortável sentarmos-nos no alto de uma montanha do que no prego. Assim se dá com nossas preocupações. O cirurgião e biologista francês Alex Carrel, ganhador do Prêmio Nobel de Psicologia e Medicina, advertiu: aqueles que não sabem controlar suas preocupações morrem jovens. E mais, aqueles que conservam a sua paz interior em meio ao tumulto da vida moderna estão imunizados contra doenças nervosas. Por causa de seus efeitos prejudiciais
Emoções tais como a ira, o ciúme e a hostilidade e o medo precisam ser controladas. 3 minutos de raiva minam suas forças com mais rapidez do que 8 horas de trabalho. Já a vingança, uma reação hostil, funciona como um bumerangue. Muitas vezes atinge a pessoa que atirou contra a outra, enquanto ela nos torna iguais aos inimigos. Já o perdão faz-nos superior a eles. Quantos há no mundo que, preocupados em fazer o mal a seus semelhantes, se esquecem do bem que poderiam fazer a si próprios? É uma realidade, também, que as emoções e a disposição mental da pessoa têm muito a ver com sua percepção da dor. Jogadores de futebol envolvidos profundamente na partida ou soldados no calor da batalha podem ficar gravemente feridos e ainda assim sentir muito, pouca ou nenhuma dor neste momento. Também, mulheres que são treinadas a descontrair-se e permanecer calmas durante o parto geralmente têm seu filho com muito menos dor do que as ansiosas, que tomam analgésicos para aliviar sua agonia. Uma autoridade médica comentou: o medo e a ansiedade provocam uma resposta exagerada. Acreditamos que a ansiedade faz com que o cérebro envie mensagens até a medula espinhal para abrir os portões de modo que, efetivamente, ele sinta mais dor. O maior avião comercial de passageiros do mundo é o Airbus A380, o Super Jumbo. Pode transportar mais de 800 pessoas. Esse gigante no céu possui um segredo em suas asas, seu meio de sustentação. A flexibilidade lhe dá resistência. O crash test, que é o teste de resistência à torção das asas do A380, surpreendeu até mesmo os projetistas. Um macaco hidráulico preso à ponta da asa a empurra para o alto, até que haja uma ruptura. Depois, o mesmo procedimento é repetido com a asa para baixo. O A380 apresentou variação de 12 metros no total, ou seja, as asas podem oscilar o equivalente a 2 andares de um prédio antes de se quebrarem. Mesmo as piores tempestades ou turbulências não chegam nem perto de uma força capaz de alcançar este valor. Da mesma forma, frente às tempestades da vida, as pessoas flexíveis as suportam com mais facilidade. A flexibilidade lhes dá resistência. Que Deus me dê serenidade, disse Reynolds, para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para distinguir entre elas. Há muito tempo, um homem resolveu visitar um ermitão. Depois de caminhar sem rumo pelo deserto, terminou encontrando o velho homem. Preciso saber qual o primeiro passo a dar para ser feliz. O ermitão o levou até um pequeno poço e pediu que ele olhasse seu reflexo na água. O homem obedeceu, mas o ermitão começou a jogar pedras na água, fazendo com que a superfície se movesse. Não poderei ver direito o meu rosto enquanto o senhor joga pedras, disse o homem. Assim como é difícil para uma pessoa ver seu rosto em águas agitadas, também é difícil buscar a felicidade se a mente estiver ansiosa, disse o velho. Este é o primeiro passo, manter a mente calma para poder refletir. A regra número 1 para evitar o estresse é não se preocupar com ninharias. Regra número 2, tudo é ninharia. Muitas pessoas esperam muito delas mesmas e se preocupam constantemente, porque pensam que não estão conseguindo o quanto deveriam conseguir. Portanto, melhore sua conversa consigo mesmo. A ansiedade é, na maioria das vezes, eliminada quando substituímos o medo do fracasso pela esperança do sucesso. Se não gastarmos tanto tempo agitados, pensando no problema, certamente sobrará tempo para pensar nas soluções. A razão pela qual a preocupação mata mais pessoas que o trabalho é que mais pessoas se preocupam do que trabalham.
Não podes mudar o passado, mas podes arruinar o presente, preocupando-se com o futuro. Os problemas são apenas nossa incapacidade de lidar com certas situações. Quando nossa capacidade aumenta, o problema se torna brincadeira de criança, um desafio estimulante ou até mesmo um prazer. Não receie a adversidade. Lembre-se de que as pipas de papel sobem contra o vento e não a favor dele. Entregar-se às preocupações alguns minutos por dia acaba somando 2 anos perdidos no decorrer de uma vida. Se algo está errado, acerte-o conforme possa, mas habitue-se a evitar se preocupar. A preocupação nunca resolveu coisa alguma. Reserve meia hora do dia para suas preocupações e use-a para tirar uma soneca. Afinal, já dizia Thomas Jefferson, quanto nos tem custado os males que nunca aconteceram? Um menino, certa vez, recebeu um fardo de capim para carregar, juntamente com outros meninos, de uma fazenda a outra. Distante, mas o que o perturbava era o peso do fardo que fora dado a ele. Era tão pesado que ele se via forçado a descansar de vez em quando. Má sorte a minha, lamentou o menino. Me deram o mais pesado dos fardos. Movido pelo egoísmo, ao anoitecer, quando fizeram uma parada em um velho rancho de madeira, para no dia seguinte continuarem a viagem, decidiu trocar, enquanto os outros dormiam, seu fardo por outro mais leve. Aproveitando a escuridão da noite na ponta dos pés, sem ser percebido, fez a troca, escolhendo aquele que lhe pareceu mais leve. Ao amanhecer e reiniciarem a viagem, notou que ninguém reclamou, dizendo-se prejudicado com a troca. Só então verificou que o fardo que ele escolhera, por ser o mais leve de todos, era justamente o seu. Se observarmos as pessoas, veremos que sempre existe alguém com problemas muito maiores que os nossos. Como sabiamente escreveu Harold, eu estava triste porque não tinha sapatos, até que, ao subir a rua, encontrei um homem que não tinha pés. O escritor francês Bernard aconselhou: não tomes a vida demasiadamente a sério. De qualquer forma, não sairás vivo desta. E o ator Robin Williams sussurra em uma cena do filme Sociedade dos Poetas Mortos: seremos comida de vermes, acreditem ou não. Cada um de nós um dia vai parar de respirar, ficar frio e morrer. Certamente não queremos apressar este tempo em consequência de nos preocuparmos excessivamente. Então, o que aconteceria se, em vez de apenas construir nossa vida, nós nos entregássemos à loucura ou à sabedoria de dançá-la? Um rei que vivia cercado de sábios, certa manhã, estava mais calado que de costume. O que se passa com Vossa Majestade? Perguntou um dos sábios da corte. Estou confuso, respondeu. Às vezes me deixo dominar pela tristeza e me sinto impotente diante de minhas tarefas. Outras, fico embriagado com o poder que tenho. Gostaria que algo me deixasse em paz comigo. Os sábios, surpresos por tal pedido, ficaram longos meses pensando. No final, foram até o rei com um presente. Gravamos palavras mágicas nele. Leia-as em voz alta, sempre que estiver triste demais, disseram-lhe. O rei olhou o objeto. Era um simples anel de ouro e prata, mas com uma inscrição. Isto também passará. As paixões mais intensas, os acontecimentos mais sérios, as lágrimas mais ardentes, as confissões mais honestas, são todos resolvidos pelo tempo. É fácil ser agradável quando a vida corre como uma canção, mas a pessoa digna é a que sorri quando tudo vai mal, porque o teste do coração é a dificuldade, e ela sempre chega com os anos. O sorriso que merece os louvores da terra é o sorriso que brilha entre lágrimas. Sejamos flexíveis quando as dificuldades surgirem, lembrando-nos do que disse Samuel Johnson a respeito dos problemas. Como isto parecerá insignificante dentro de 12 meses. Segredo número 4.
Nada sucede a uma pessoa que sua natureza não esteja preparada para suportar.